loucura um lugar muito limitado. Não era mais que uma superfície de afloramento entre muitas outras jurisprudências casuísticas, regulamentação policial e outros vieses de cunho até espiritual. Em compensação, as análises psicopatológicas do século XIX, que também passavam por conhecimento científico das doenças mentais, desempenharam um papel muito diferente e bem mais importante no saber da loucura. O que ele quer propor aqui? A pesquisa na área da doença de questões ou derivada de questões mentais, psicopatológicas, que no passado tinha várias aferições. São questões espirituais, um distúrbio comportamental, é um sujeito que está burlando uma lei, que é um transgressor, então que era marginalizado e até estigmatizado socialmente. Quando se chega o século XIX e vai se entrar mais tarde no século XX, começa-se uma transição de começar a buscar verdades, a buscar propostas que venham indicar qual o resultado, qual é a pesquisa, qual é o genese da circunstância psicopatológica que enfrenta esse paciente e qual que é a questão oriunda desse distúrbio, para traçar ali toda uma elaboração de um projeto científico, desenvolver ele em pesquisas laboratoriais, depois vir a compô-lo em uma tese, defender essa e aí ir ampliando. E ele vai dizer que no século XX, com as pesquisas mais produtivas, mais eficientes, mais afloradas nesta área, começa-se a descobrir meios, começa-se a descobrir elementos, começa a descobrir caminhos para uma descoberta muito mais ampla, muito mais eficiente, ao ponto de poder se indicando e se postulando e se significando cada um dos assuntos dentro desta área, dentro desse sentido, dentro desse arcabouço todo construído pelo saber, pelo desenvolver e pelo programar da ciência nas áreas psiquiátricas e psicopatológicas. Começa-se então, segundo Foucault, a vir a desenvolver o saber ou o porquê da loucura ou das doenças derivadas, oriundas de distúrbios comportamentais. E aí ele vai dizer o seguinte ainda. Ele vai dizer que a fim de mostrar ou defender que o saber se transforma em ciência, antes que essa se exclua ou que venha a ser identificada, é preciso todo um desenvolvimento até, vamos dizer, arqueológico para postular essa verdade. Buscar elementos históricos, dados históricos que venham até fundamentar essa verdade em que está sendo defendida, sob, nesse caso, uma questão oriunda de um distúrbio de viés mental e comportamental. Agora, podemos ver também que ele vai transportar e vai falar sobre a questão da universalidade e da naturalidade da vontade de saber que o pesquisador empreende. Que esta funcionalidade e naturalidade de buscar o saber, ela tem que ser focada com um viés da busca pela verdade. Então, a genealogia Foucaultiana, ou seja, o genese e o desenvolvimento da sua estrutura de pesquisa, lança a hipótese de que aquilo que se comenta, ou aquilo que comumente é denominado desejo natural do saber,
vai se constituir um efeito de uma vontade histórica de verdade. Então ele vai dizer, olha, todo aquele que está buscando saber, nada mais está buscando um sentido histórico da verdade aplicada ao processo ou ao procedimento científico que ele está aprendendo e está empreendendo a sua pesquisa. E outro fator também é a materialidade desse discurso, que muitas das vezes não vai se remeter somente àquilo que é dito, somente àquilo que é defendido pelo pesquisador, mas vai também ser algo que vai ser pertinente a uma organização, a um desenvolvimento esquemático do comportamento e a um discurso de conjunto de significações coercitivas e constringentes que perpassam as relações sociais, ou seja, vai ser uma busca, um desenvolvimento de um arcabouço, de uma construção de elementos que vão indicar e abordar e propor como esse pesquisador está construindo a historiografia da verdade em que ele está buscando e está defendendo e postulando em um tema referido. E um outro fator também é a questão do discurso, que ele vai reconduzir a uma produção de sentido, a uma polimorfa produção de sentido. Por quê? Porque vai ser algo que vai acampar várias esferas da pesquisa e da busca pela verdade. Então é algo que vai ter uma reflexão muitas vezes neutra, muitas vezes global, muitas vezes particular, singular, muitas vezes coletiva, mas vai ser construída dentro de uma configuração, que essa configuração tem o propósito de denunciar e indicar a verdade que se está à busca. E ele vai dizer também que a vontade desta verdade é designada como prodigiosa maquinaria destinada à exclusão. Atua justificando os interditos sociais, definindo como que essa questão de rejeição e preconceitos sociais são construídos e são concebidos no contexto histórico para com aqueles que têm desvios comportamentais. Muito bem, ele vai também, outra coisa que é interessante falar, que ele vai trabalhar uma outra